Então vamos lá, garotas, sejam muito bem-vindas à nossa última sessão desse ciclo com o livro O Ego é Seu Inimigo. E essa última parte me fez perceber que existe uma fantasia no discurso de quase todas nós. A ideia de que o problema é falhar. Só que com essa parte do livro, eu percebi que tem algo um pouco mais profundo e também mais desconfortável, que o problema não é o fracasso em si, mas é a pessoa que nós nos tornamos quando ele acontece. E talvez seja por isso que a Luana se sentiu mais desconfortável, né? Não sei se foi isso que pegou, depois você vai contar para nós. Mas o que eu percebi dessa última parte é que essa parte mostra que o ego ele não aparece só quando nós vencemos, mas ele aparece também quando nós perdemos. Às vezes ele aparece como grandiosidade, do tipo, esses idiotas não entenderam nada. Às vezes aparece como um vitimismo, às vezes como rigidez, às vezes como uma narrativa sofisticada que nos abstém de olhar para o que precisa ter um fim, para o que precisa deixar de existir. Então, desde a perspectiva do autor, na minha percepção, fracasso não é só sobre perder dinheiro, é também aquele projeto que não teve espaço no mundo, é sobre um corpo que não respondeu, é sobre a maternidade ou sobre um relacionamento que você imaginou, idealizou e que não existiu. É sobre uma carreira que você não sustentou sentido, né? Que ela não se sustentou por falta de sentido. É descobrir aquilo que a gente construiu, mas que não devolve mais identidade para nós. E também é usar o tempo de forma improdutiva. Isso pegou para mim, porque por muito tempo na minha vida eu estive disponível sustentando a vida de todo mundo, mas eu não estava usando esse tempo de forma produtiva para construir, para me construir, sabe? Construir a minha vida, ou uma vida que eu habitasse. E também ele fala num capítulo ali a falta de critérios próprios de avaliação. Na página 237, tenha seus próprios critérios de avaliação. E em algum lugar desse capítulo ele fala assim que fracasso também é permitir que os aplausos ditem o nosso sucesso, na página 241 do livro físico. E aí eu percebi que neste momento, quando a gente deixa os aplausos guiarem os nossos passos, ou que a gente sente que fracassou, né? Ao invés de elaborar essa perda, e hoje, desde a minha perspectiva, eu acredito que não existem fracassos, e talvez por isso essa última parte não me pegou tanto. Para mim, hoje existe experiência pelas quais nós precisamos passar. Com cada experiência vem informações que são liberadas desde o nosso código natal e os trânsitos planetários para nos oportunizar aprendizado, crescimento, desenvolvimento. Vamos pensar, um relacionamento que termina não é um fracasso. Eu simplesmente deixei de projetar partes minhas que eu não tinha me apropriado, eu não tinha integrado. Então, essa pessoa vem trazer isso para mim. E a partir do momento que eu integro isso que é meu, a partir do momento que eu começo a ter consciência, eu não preciso mais que essa pessoa me traga desde o externo. Um trabalho, um trabalho que não desenvolve sentido é a mesma coisa. Então, e talvez eu precise novos espaços para integrar outras partes minhas que eu ainda não estou vendo.
Então, o risco aqui é que, ao invés de elaborar esses acontecimentos desagradáveis, difíceis, desafiadores, é a gente querer explicar. O risco é justamente isso, tentar justificar, intelectualizar e, pior ainda, terceirizar a culpa, encontrar culpado, ou produzir um discurso brilhante para evitar um luto que precisa ser atravessado. Porque o ego aceita quase tudo, menos reconhecer que eu me enganei, que eu mudei e isso já não me sustenta, isso já não faz sentido, que eu talvez tenha deixado de fazer. E o mais difícil de todos é reconhecer que eu não sou mais essa pessoa que fez esse planejamento, que tinha esse sonho. Eu passei por isso, foi muito. Eu acho que eu não sei se eu cheguei a falar para vocês. Eu sempre trabalhei, estudei muito, sempre entreguei mais do que eu era contratada, porque eu tinha uma ilusão, assim, eu tinha um desejo de receber um convite de algum diretor de empresa para assumir um lugar importante. E quando esse dia aconteceu, no dia que eu assinei o contrato, a minha sensação corporal era de que eu estava entrando numa caixinha de fósforo. É, então, isso é muito interessante, a gente começar a olhar para as coisas que nos acontecem, que nós nomeamos de fracasso. E eu acho que esse lugar talvez seja um dos poucos lugares na vida que consegue interromper ou quebrar os nossos personagens, as nossas personagens. A maternidade, o puerpério é outro lugar muito potente para interromper personagem. Quando nós estamos abertas, quando a gente tem olhos para ver, né? Mais especificamente nesse lugar de fracasso, quando algo quebra, o essencial aparece. E talvez por isso tanta gente e nós mesmas continuemos tão ocupadas performando, consumindo conteúdo raso, acumulando técnica, curso, explicação, porque parar para olhar para uma parte que não seja tão formidável, tão brilhante, tão aceitável, exige muita coragem da nossa parte. Só que essa sessão aqui não é para transformar fracasso em romance, e nem para dizer que tudo acontece por um motivo, né? A gente está aqui para investigar algo mais profundo. Quando eu fiz a pergunta para vocês, eu me lembrei de uma coisa que tem vários, como eu falei, não ter defendido a minha tese do doutorado para mim é um fracasso. Muitos anos eu vivi como fracasso, depois eu entendi que eu não fui para a Espanha por conta do doutorado, eu fui porque eu queria ter uma experiência no estrangeiro, viver outra cultura, viver outras coisas, e eu ganhei a bolsa e aproveitei a oportunidade, mas durante muito tempo isso me pesou, assim, como se eu fosse incapaz, né? Mas acho que o primeiro que eu tenho registro, assim, que me pegava muito é que eu sempre tive um sonho de fazer uma universidade federal. E eu não tive nem coragem de prestar vestibular, porque eu não queria decepcionar minha mãe se eu não passasse. Então, como eu sempre estudei em escola estadual, eu tinha medo de não passar. E olha só que curioso, para evitar o fracasso de não passar no vestibular, eu fracassei comigo mesma na vida de não ter pelo menos arriscado, né? E isso me tirou a oportunidade de, sei lá, cursar uma universidade fora, ter outras experiências e tudo. E esse evento me mostra que talvez eu não tivesse a coragem e a força que eu projetava e que os outros enxergavam em mim, né? Eu tive que construir essa coragem, essa força ao longo dos anos. Hoje eu já me sinto muito diferente, muito distante desse lugar e hoje eu não faria isso, né? Mas naquela época eu tinha 17 anos. Então, ao longo dos nossos encontros nesse livro, começamos falando de aspiração,
depois sobre o sucesso, e hoje o assunto é um lugar onde quase ninguém quer visitar, né? Mas eu vejo que às vezes esses lugares mais frustrantes talvez seja um ponto mais fértil da vida, que não é quando ela confirma quem você pensa que você é. Então, nesses momentos de fracasso, é que a vida desconstrói essa ideia dessa personagem e evidencia a nossa essência, né? E agora a atividade que nós vamos fazer aqui é daquelas perguntas que vocês trouxeram, que eu mandei. Eu quero que cada uma escolha qual foi a que mais pegou, assim, qual foi a mais difícil para eu responder. E aí compartilhe conosco para a gente aprofundar o olhar sobre isso, né? A primeira era: que decisões eu tomaria se eu deixasse de acreditar na história de que eu não sou capaz? A segunda era: quais as escolhas vêm do seu propósito e quais vêm da necessidade de reconhecimento? Se você tirasse o ego da equação, quais seriam as suas prioridades hoje? Três: como saber em qual momento estamos? Quatro: em quais áreas da minha vida eu estou mais preocupada em parecer importante, competente ou admirada do que realmente crescer, servir ou fazer o que precisa ser feito? Cinco: em quais momentos da minha vida eu ajo como se tudo girasse ao meu redor, deixando o ego falar mais alto que a humildade? E seis: quais são as atitudes que te ajudam a permanecer sóbria diante das conquistas? Mas vejam que é super desafiador e profundo a gente sair desse personagem, porque foi ele que nos deu essa segurança emocional na infância. A gente criou esse personagem porque ele funcionava para me fazer sentir vista e reconhecida, né? Por isso que é difícil. E que É, bom que você está percebendo isso, e que bom que a gente está colocando palavras, porque colocando palavras nós vamos tirando do inconsciente, trazendo para o consciente, e no consciente você consegue escolher diferente. Aqui o lance não é nem não terminar o relacionamento, é o quanto essa ânsia por manter algo te distancia da tua real percepção sobre o que você sente e o que o teu corpo manifesta. Porque o sim. corpo não mente. A gente pode tentar se boicotar, pensar outra coisa, achando que tudo bem, que vai passar, que vai sustentar. Mas daqui a pouco você está com um sintoma físico grave. E aí as pessoas Sim. E acham que é sempre. hereditário, que é genético, que é o trabalho, que é burnout. Você está com a sensação de estar atrasada, que você se colocou uma data lá atrás, que nem sei da onde que você tirou esse negócio. Quem disse, né? A Laine Valgas, a apresentadora lá do jornal, ela casou depois dos 45, eu acho. O fundador do Burger King fundou o Burger King e ele tinha mais de 80. E nós estamos preocupadas, que estamos atrasadas, gente. Sério. Tem que congelar os óvulos. Ah, você acha que eu não pensei nisso? Congela os óvulos e viva tranquila. Só. Boa, Marisa, é isso aí, ó. Se precisar indicação de médico, a gente tem também, para você ficar Ai, mais light. Muito bom. Para mim também foi essa dois que me pegou assim. Quais escolhas vêm do propósito, qual da necessidade de reconhecimento? Por quê? Eu tenho Sol na 5. O que que é o Sol na 5? O Sol é quem eu vim para ser aqui. E a casa 5 é a casa do palco, do holofote, da arte, do artista. Porém, o meu ego também me colocava muito num lugar de dourar a pílula, sabe?
mostrar mais do que era ou é, diminuir as dificuldades. Então, hoje já não mais, mas muito tempo eu vivia nesse conflito interno, tá? Isso aqui é ego ou não? Muito, o último processo, o último não, o penúltimo processo terapêutico que eu fiz, elas colocaram, eu passei por várias terapeutas dentro do mesmo método, e elas colocaram o que é minha habilidade, meu talento, que é a eloquência, a comunicação, colocaram no mesmo saco das ferramentas do personagem, e eu passei ali embotada vários anos vendo minha vida se apequenar, porque daí o que era meu talento, eu já não sabia mais se era talento, se era personagem. Tinha uma que dizia, ai, você tem que bajar dos, porque tá se colocando num pedestal e tá muito longe das filhas. E eu fui fazendo esse movimento de bajar dos e fui deprimindo, tipo, me despersonalizando. E hoje eu vejo que não. Eu tenho sol nas 5, é o sol do holofote, eu preciso plantar sementes, eu preciso estar ali aparecendo, porque é assim que eu cumpro o meu propósito, e é assim, e vivendo quem eu vim para ser, eu mostro para elas que elas também podem manifestar o próprio sol, seja ele qual for, na casa que ele tiver, sabe? Maria Antônia tem sol na 9, então me mostra que muito provavelmente ela vai expandir, vai morar fora do país, vai estudar umas coisas malucas que ninguém fala ainda, não sei. Então é muito desafiador, porque como a gente tá com esse filtro aí de realidade, de ter se tornado uma pessoa para se adequar, para agradar, para ser amado, para agradar o pai, né, Luana? É, porque às vezes a gente entra até numa concorrência. Eu também tinha isso com a minha mãe. Minha mãe era professora, então no início eu queria ser professora e queria ser melhor, para ela se orgulhar de mim. E na verdade eu não consegui nada disso. Consegui entrar numa competição com ela. E hoje eu vejo que não, que o meu talento é justamente estudar coisas profundas, falar verdades que ninguém fala. Vocês veem, o povo lá tá colocando lá no meu WhatsApp que as coisas que eu falo dói, que tem medo de ler as coisas que eu falo. Falo, opa, tô no caminho certo, porque é isso que eu vim fazer aqui. Mas é bem desafiador porque é muito sutil. Essa linha é muito tênue. Eu quero saber de vocês, na pergunta 7 ali, né? Em uma palavra, no teu entendimento, uma palavra que resuma essa última parte do livro aí, sobre o fracasso. Evolução. Eu vou anotar. Evolução. Eu até estava tentando procurar a parte que eu grifei, mas ele frisa muito essa questão do aprender, né, com o fracasso. Uhum, Enfrentar ali coisas que você não estava na tua frente, mas você não estava vendo, né? exatamente. E essa última parte me fez acessar ainda mais a gratidão nossa, por todas as coisas que não deram certo, sabe? Porque elas me trouxeram a estar construindo um lugar que é meu, real, que não é de franquia, eu não estou replicando conhecimento de ninguém, simplesmente estou entregando coisas que eu construí e que eu ofereço desde de um lugar muito autêntico e genuíno. Isa. Bom, a minha palavrinha é lapidação. Uhum. Ah, que eu acho que é o fracasso, vejo assim como algo que encerra, que quebra aquela ilusão Exatamente. e mostra quem somos de verdade, né? Que ali é o que está a essência, Uhum. basicamente. Eu acho que resiliência,
porque acho que o fracasso ele te convida, né? Ou ele você descobre uma capacidade de suportar o choque, né? Sei lá, e de se adaptar também a essa realidade real de ter fracassado, né? E ao mesmo tempo usar essa experiência não tão boa para evoluir, né? Para subir um degrau, sei lá, é, um degrau a mais em busca do sucesso, que uma hora vem, né? Acho que é Uhum. isso. Muito bom, muito bom. E, em uma palavra também, qual mudança, perspectiva, insight esse trabalho aqui trouxe para a tua vida? Ah, eu coloquei consciência. Uhum. E Luana, É, quer comentar? Pode comentar. não, só anotei aqui que o ego perde espaço e sobra aquilo que realmente importa. Uhum. Isso aí. E Luana? Para mim, me fez repensar muita coisa na minha vida. Acho que a palavra seria autoconhecimento, assim, do que dessa questão do ego mesmo, assim, quantas coisas eu acho que eu quero para minha vida, mas talvez será que é isso que eu quero mesmo? A gente aqui nesse grupo não se conecta simplesmente, essas pessoas vieram por coincidência. Não, porque podem perceber cada coisa que uma fala toca em mim, me abre uma caixinha. Não é à toa, os grupos se atraem por algum motivo, por informações do nosso código, né? Porque a tendência, vocês vão ver agora quando a gente vai ler o poder do discurso materno, é muito entrar nessa revolta, assim, meu Deus, a minha mãe fez isso comigo, me reprimiu, me definiu com palavras que não era, mas ter esse entendimento de que, peraí, né? É a manifestação do meu mapa e é um entramado extremamente complexo e misterioso. Nos ajuda a fluir também. Entender que tá bom, que bom que eu estou entendendo coisas que eu podia passar a vida sem entender, né? Que bom que eu estou aprendendo agora. Então, isso nos ajuda também. Mas se for falar E uma palavra que define o livro, né? Até comentei contigo e você falou que para também mim é a pensou na mesma mesma. palavra. Voltei. É A minha travou sobriedade, né? também. Que acho que quando você está no eixo, né? No centro, livre de Uhum, opiniões ou livre de uhum, julgamentos, até do teu próprio julgamento, você está sóbrio e é esse momento que te faz tomar a melhor decisão, né? Então, uhum. acho que para mim É, uhum. o livro se resume nisso, né? Você, mesmo diante do que o ego, ele vai, é uma balança, né? Pessoas que não estão registrando as dissonâncias internas, as insatisfações, talvez elas achem que estão com a vida organizada, sabe? Mas quem está Vivendo no olhando para automático, si, né? tá exatamente, quem está vivendo no automático, pode ser que tenha essa sensação, como eu já tive na minha vida, assim, ai, nossa, tenho a vida perfeita, tô trabalhando com o que eu gosto, minhas filhas estão saudáveis, aham. Não era bem assim, né? E foi nesse momento aí que eu achava que minha vida estava super perfeita, que um dia a Maria Lúcia caiu da escada e machucou a coluna bem feio e não chorou. Ela devia ter uns 3 para 7 anos. Eu falei, minha filha, tipo, tava no vivo a coluna dela e ela não chorou. Eu falei, minha filha, não tá doendo dela? Tá. Eu falei, por que que você não tá chorando? E aí ela me olhava assim. E foi naquele momento que a minha personagem quebrou. Nem foi no pós-parto. Foi naquele momento que eu percebi que eu tava fazendo alguma coisa muito errada. E que eu precisava mudar porque eu era responsável. E que bom que eu fiz. Que bom que eu fiz.
pude resgatar ela e que ela expressa emoções. Hoje ela fala comigo, a gente conseguiu estabelecer um vínculo de confiança e tudo, mas não foi fácil, porque para chegar nesse lugar eu precisei quebrar meu ego muitas vezes. É, é, atravessar mortes simbólicas mesmo, sabe? E não é fácil, mas valeu a pena, muito. E hoje nós chegamos no fim do nosso ciclo, do nosso primeiro ciclo, e talvez essa frase já seja um pequeno exercício de desapego, fim de um ciclo, porque tem algo que o ego odeia quase tanto quanto fracassar, que é terminar. Terminar um livro, terminar um ciclo, terminar um relacionamento, terminar uma identidade. Aceitar que alguma coisa cumpriu a função e que não precisa continuar existindo para justificar o tempo, o investimento, ou até a pessoa que a gente é, ou que fomos. E ao longo desses encontros, nós atravessamos aspiração, sucesso e fracasso. E eu não sei se vocês perceberam, o que a gente esteve estudando o tempo inteiro talvez nem tenha sido o ego. Para mim, o que a gente estudou aqui foi a dificuldade que nós, seres humanos, temos em sustentar o contato com a realidade real. Porque é muito mais confortável a gente viver na ilusão do passado ou do presente. E também o ego não é só o excesso de autoestima ou de arrogância. Muitas vezes ele aparece como a insistência em continuar contando uma história antiga sobre nós mesmos. A mulher forte que não pede ajuda, a inteligente que é, como é que você me chama, André? A Google, né? Como é que é? A Barça da era digital, sei lá. Barça da era digital, então, a inteligente que sabe tudo, que conhece tudo, a boa filha, aquela que aguenta, a que já deveria ter chegado e está atrasada na própria vida, a que precisa continuar porque já foi longe demais para voltar atrás. E o preço de a gente sustentar essas personagens é muito alto. O problema é que essa identidade que a gente cria, ela parece uma força até o dia que ela vira a nossa prisão. Terminamos o nosso primeiro livro. Estou muito feliz de tê-las aqui. Eu quero deixar vocês com um compromisso, que é simples e desafiador ao mesmo tempo. Da próxima vez que a vida desmontar um plano, uma imagem, uma certeza, que vocês se aproximem desse lugar de fracasso antes de perguntar como que eu restabeleço a ordem, ou como eu volto às coisas como eram, ou como eu volto a ser quem eu era. Se pergunte quem está tentando nascer e que eu ainda estou impedindo. Obrigada por ter sustentado essa travessia. E nos vemos não no próximo livro, mas no próximo capítulo da nossa jornada.